Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como deixar uma foto com mais nitidez e com menos ruído, utilizando o Lightroom ou o Photoshop. Então vamos lá. Separei então uma foto aqui. E para isso o Lightroom tem uma ferramenta muito legal, que é uma aba chamada aba Detalhe. Tá aqui essa aba aqui. Então vamos lá, vamos atrás dessa aba. Ela funciona tanto para nitidez quanto para redução de ruído. Para começar, a primeira coisa que a gente vê na aba Detalhe é um quadradinho, né? É uma espécie de caixinha onde ele mostra em detalhe alguma coisa. Para saber que coisa é, você pode clicar nesse quadrado e ir atrás de alguma coisa que você queira o detalhe. Pronto, ele mostra em zoom 1 para 1, tá? Eu também posso apertar aqui em 1 para 1 e ele vai mostrar a imagem inteira em 1 para 1. Eu até prefiro do que me basear só nesse quadradinho, tá? Mas são duas opções aí. Ok, então vamos começar com a nitidez. Basicamente, a gente só precisa mexer no painel nitidez em dois lugares, a intensidade e a máscara. As configurações de raio e detalhe do Lightroom já são, em 99% das vezes, suficientes para você conseguir a nitidez que você quer, tá bom? Mas eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas funções. Então, mexendo na intensidade, só em mexer um pouquinho na intensidade, a gente já deixa a foto mais nítida ou menos nítida, né? Só olhar pro rosto da modelo, ó, intensidade em 0, vou colocar no máximo, você vai ver que tem muita intensidade, já chega a ter bastante ruído, então a gente não deve chegar aí nunca, mas a gente já pode simplesmente brincar para colocar numa intensidade razoável. Eu gostei aqui do 30, já está mais do que suficiente, a gente já tem uma intensidade legal, tá bom? O raio seria o diâmetro, a grossura das linhas dessa nitidez está sendo colocada. Então 1.0 é mais do que suficiente. Olha o que acontece quando aumenta o raio muito. Ele fica mais grosso, é como se tivesse uma pintura. Então não é legal. Geralmente, a maioria das vezes, 1.0 você consegue resolver seu problema com a nitidez. Caso você precise realmente uma coisa mais forte, você aumenta o raio. O detalhe, ele enche de detalhe as coisas que ele está colocando nitidez. Então vamos colocar um detalhe acima de 25, ó, colocando aqui em 89. Se eu aumentar aqui a intensidade 120 e detalhe 89, olha como ele enche de artefato, né? Coisas maléficas. Eu vou voltar para os 25 e preste atenção como vai ficar mais legal. 25. Então, apesar da intensidade ser enorme e estar cheio de artefato, o detalhe 25 deixa uma coisa menos horrível. Se eu colocar um detalhe alto também, olha aí ó, o que acontece. Fica cheio de elemento, de artefato na foto. Então, um detalhe geralmente 25 também resolve o nosso problema. A intensidade, eu gostei do intensidade 25 aqui, tá? Vou colocar até um pouquinho mais, intensidade 30. Beleza. E vamos dar uma olhada no antes ou depois, tá? Sem a nitidez, com a nitidez. Eu não sei se no YouTube tá mais claro, mas aqui realmente é uma diferença bem grande. Muito bem, só falta a gente falar da última função, que é a máscara. A máscara significa o seguinte: quando a máscara está em 0, ele está deixando toda a foto nítida. Toda a foto nítida. Quando eu coloco algum valor na máscara, ele começa a deixar partes da foto fora da aplicação da nitidez. Partes, por exemplo, como um vão entre um degrau e outro, que não é necessário ter nitidez aqui, certo? Por que é interessante algumas partes não ficarem participando da nitidez? Porque quando a gente coloca a nitidez, a gente já viu que vem também ruído, não é? Então, note que tem um pouco de ruído aqui, um pouco de ruído aqui. Se eu utilizo uma máscara, isso vai fazer com que a nitidez ocorra só nos lugares de contraste, lugares de linhas que precisam de nitidez. Então eu vou fazer o seguinte: para fins ilustrativos, eu vou colocar essa intensidade bem alta, tá? Para a gente ver que tem bastante ruído aqui. Agora vou mexer na máscara. Como é que a gente faz? A gente aperta Alt e clica. Tá? A tela vai ficar branca. Branca significa toda a imagem está participando da nitidez. Conforme eu vou mexendo, tem áreas que vão ficando escuras. Essas áreas escuras estão de fora da atividade da nitidez Lightroom. E com isso eu consigo que, nesse caso, só os cabelos dela, os olhos e a boca, e não tanto o vão entre dois degraus, participem dessa nitidez. Então, essa região aqui, tá? As regiões que não tem linhas, elas
não participa da nitidez, mas consequentemente também não tem tanto ruído, tá? Quando eu colocar essa intensidade aqui num valor humano, né? Vou colocar aqui, sei lá, 30. A gente vai notar que a imagem é nítida, tá? Os lugares com menos linhas, mais chapados, não participam dessa nitidez. Então a máscara é muito legal quando a gente tem uma foto com muito ruído. Beleza, então essa é a nitidez. Para falar de redução de ruído no Lightroom, eu quero ir para uma outra foto. Essa foi uma foto tirada sobre um ISO muito alto, 3200, é considerado alto mesmo, tá? Então, por consequência, né, vem bastante ruído. Essa foto tem muito ruído. Se eu coloco aqui o 1:1, a gente vai ter o valor completo, né? E aí você vai ver que tem ruído em todos os lugares dessa foto. Então, nada mais legal do que tentar tratar o ruído de uma foto com um ISO altíssimo cheio de ruído. E para redução do ruído a gente tem 6 slides aqui onde a gente vai usar basicamente 2, luminância e cor. Os outros, assim como o raio e o detalhe, o Lightroom setou de uma forma otimizada, tá bom? A gente vai ver o que é, mas não vai nem sentir tanta diferença assim. Existem 2 tipos de ruído, o de luminância e o de cor, tá? Eu quero começar com o de cor. O de cor é um ruído onde ele acrescenta cor onde não existe na imagem. Geralmente esse ruído de cor se dá nas cores roxa, certo? E um pouquinho de verde também. E aí, basta a gente colocar um pouquinho de redução de cor, basicamente em torno de 25, e a gente já reduz completamente o ruído de cor do Lightroom. Eu vou tentar dar um zoom aqui de 3:1, ver se a gente consegue visualizar esse ruído de cor aqui. Vou tirar completamente. Pode notar que apareceu na imagem um roxinho e um verdinho. Se eu coloco 25 e dou Enter, pode notar que ele some completamente. E aí eu vou aqui no antes e depois, só para a gente perceber. Antes com roxo, depois sem roxo. Tá? Então, quando você fotografa em RAW, inclusive isso aqui é um JPG, mas quando você fotografa em RAW, ele já vem no ajuste 25, que já é suficiente para remover todo o ruído de cor. Com isso você já resolve o problema de ruído de cor, mas você pode colocar, se removeu muitas cores da sua foto que você achava importante, você pode tentar puxar de volta detalhes, colocando um detalhe acima de 50, nesse caso. Dificilmente a gente vai ver alguma diferença. Deixa eu colocar 1:1 de novo, porque senão fica com detalhe 50 ou próximo de 50 e com detalhe em 100. É muito sutil a diferença. A mesma coisa a suavidade, ó. Se a gente quer tentar mexer na suavidade da foto por causa da redução do ruído de cor, a gente também não vai ter muita diferença. Então, por experiência, você pode deixar os ajustes da redução de ruído de cor de fábrica e você só precisa mexer na função cor. Beleza. E aí a gente tem um ruído mais importante, um ruído mais difícil de tirar e que faz toda uma diferença numa foto com muito ruído, que é o ruído de luminância. E aí basicamente, novamente, você só precisa mexer no luminância. Eu vou colocar o máximo de ruído de luminância. Olha quanto ruído tem essa foto. Eu vou colocar aqui no máximo. Olha o que acontece com a foto. Uma grande parte do ruído é eliminado, tá? Isso numa foto com ISO 800, 1600 já basta, porque ISO 3200 é muita coisa. Então, colocando no 0 novamente, olha quando todo o ruído volta, a diferença que tá. Então, a gente tem que basicamente tentar uma configuração de ruído que remova o ruído, mas que não deixa a foto tão embaçada, porque é o efeito colateral quando a gente mexe com redução de ruído. Quanto mais redutor de ruído a gente colocar, menos nítido vai estar a foto. E a gente tem que fazer uma balança entre a redução de ruído e a nitidez. Por isso que essas duas ferramentas estão numa mesma caixa, a caixa detalhe. Então, se a gente notar que essa foto ficou muito borrada, né, a gente pode dar um pouco mais de nitidez. Vou tirar aqui o ruído, ver ela com bastante ruído. E agora eu tiro um pouco do ruído, metade, 50, e posso tentar dar um pouquinho mais de nitidez
na foto. Só que dando um pouco mais de nitidez, ele volta um pouco o ruído. Então é um baile, né? Uma dança, uma balança entre essas duas coisas que você vai fazer na sua foto. Claro que essa foto tem muito ruído. Em geral, a gente não lida com tanto ruído assim, mas é uma situação que você pode lidar. A mesma coisa, eu vou tirar aqui o detalhe e vou dar bastante luminância para a gente tentar entender os outros dois parâmetros da redução de ruído. Eu vou voltar para uma região mais escura. E agora eu vou colocar mais detalhe. O detalhe ele tenta voltar com as coisas que a redução de ruído tirou, né? Só que ele gera artefatos. Eu não aconselho você mexer nesse parâmetro aqui. Se você precisa de mais detalhe numa foto e ele foi removido por causa de uma redução de ruído, vai na intensidade da nitidez e coloque um pouquinho. Porque o que ele... 30 já é suficiente para ele voltar a um pouco o que era antes. Esse detalhe, tanto detalhe quanto contraste, ele gera artefatos, certo? Então não aconselho não. Aconselho deixar o contraste aqui no 0 mesmo, e se for precisar de mais detalhe, você coloca a nitidez mesmo. Agora vamos para o Photoshop, tentar fazer a mesma coisa lá. Então, tem as duas fotos abertas aqui no Photoshop. Vamos começar com a questão da nitidez. Muito bem. E no Photoshop a gente trata a nitidez indo em filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Muito bem. E é bem fácil de mexer. Aqui, se a gente clicar em visualizar, ele vai aplicar na nossa imagem em tempo real tudo que a gente mexe aqui, tá bom? Eu vou colocar na cara dela também. E aí, basicamente, a gente mexe com os seguintes parâmetros. Deixa eu colocar aqui um raio, o raio padrão, que é o raio 1.5. A gente vai mexer na intensidade, ou seja, se a intensidade está no mínimo, ele não está deixando mais nítido. Se a intensidade está 100%, é o parâmetro que ele está utilizando para deixar mais nítido. Então, realmente, a diferença é bem grande, ó, do 1% para o 100%. E aumentando mais para 200% fica uma pintura, né? Fica bem fake, 500%. Então 100%, situação eu poderia até colocar um pouquinho mais, quem sabe 120. Pronto, deixou bem nítido. O raio é similar ao do Lightroom, então o raio 1.5 é o padrão dele. Eu até colocaria um pouquinho menos, raio 1.3 já está bem nítido. Mas se eu aloprar, olha, fica como uma pintura também. E o limiar é como aquela máscara. O 0 significa que ele está aplicando a nitidez em toda a imagem. Se eu colocar no máximo, ele não vai aplicar a nitidez a nada. Então nota que volta a ficar blurry, né? Volta a ficar mais embaçado. Então é uma situação em que você pode tentar fazer com que só o rosto receba nitidez e o restante não. Então é assim que você deixa uma imagem mais nítida no Photoshop. Então, antes, depois, definitivamente mais nítida. E, falando de ruído, né? Estamos com aquela imagem muito ruidosa. E a gente tem várias formas de fazer uma imagem mais... Tanto uma imagem mais nítida quanto uma imagem com menos ruído. Várias mesmo no Photoshop. Eu vou mostrar a mais simples. Você vai em ruído, filtro ruído, reduzir ruído. E aí a gente tem um menuzinho aqui. Menuzinho honesto, e onde também é bem fácil de mexer. Ele tem o básico e o avançado. O básico a gente trata a foto por inteiro, o avançado a gente pode reduzir o ruído por canal, no canal vermelho, canal verde ou canal azul. Nesse caso a gente vai mexer no básico mesmo. Eu vou dar uma resetada aqui nos valores. Ok. E... então, quando a gente mexe na intensidade, está aqui a foto sem nenhum corretor de ruído. Então está aqui todo o ruído da foto. Se eu coloco aqui no máximo, espero ele processar, note que o ruído reduziu consideravelmente. Ok? Mais uma vez no 0. E agora no 10. Muito bem. Só que, quando eu faço isso, a imagem fica bem borrada, né? Então ele tem algumas funções aqui que podem ajudar a gente. Então, se eu não retirar tanto ruído, colocar no ruído mais ou menos em 7 aqui, tem alguma diferença?
Só olhar para a imagem, ó. Já está bem melhor. E aí eu posso preservar detalhes. Preservando detalhes significa que eu quero a minha nitidez de volta. Mas se eu coloco no máximo, vai gerar o ruído que a nitidez tinha. Então é um jogo, né, que você vai realmente ir para uma balança para ele preservar detalhes sem deixar sua foto com tanto ruído. Então é realmente um baile aqui. Eu colocaria aqui em 10%. Tá? E aí aqui a gente vai ter aquele problema de ruído de cores, que no Lightroom a gente conseguiria resolver. Tem uns pontinhos de roxo aqui. Então se a gente coloca basicamente por volta dos 40, a gente já não tem nada roxinho, nem... Ó, é bem nítido mesmo. Olhando para a imagem nessa região aqui, ó, pontinhos roxos. E quando eu coloco para ele aplicar, ou seja, visualizar, vai embora. Tá bom? E aqui a gente tem como tornar detalhes mais nítidos, mas com certeza note que todo o ruído volta e com artefatos também. Então fica bem podre, né? Então você só deve usar isso se você realmente está precisando de um pouco mais de nitidez. E aqui, se você estiver usando uma foto JPEG de alta compressão, você pode clicar que ele faz um cálculozinho para evitar tanto ruído por causa da compressão do JPEG. A gente sempre deve esclarecer que tem muita gente aí obcecado pelo ruído zero, não é? E na prática, quem está começando principalmente fica muito obcecado por isso. Na prática, ninguém vai fazer isso com a foto. Ninguém vai pegar e vai olhar, nossa, como tem ruído. A grande maioria das vezes o pessoal vai ver sua foto no Facebook, que já é pequeno, já é super comprimido, e nem vai perceber que existia ruído nessa foto. Então, você não precisa ficar tão obcecado em zerar completamente os ruídos de uma foto, porque isso é impossível. Claro, se você vai imprimir ela em um grande tamanho, você pode até pensar nisso, mas em geral as fotos não têm esse propósito, tá bom? Então não fique tão obcecado com ruído, porque sempre que você for reduzir ruído, ele vai reduzir detalhe, ele vai reduzir nitidez da foto. Então faça com moderação. Antes de encerrar o vídeo, só um toque: se você quiser que eu trate uma foto sua, é só você mandar essa foto em JPEG, em alta resolução, tamanho maior que você conseguir, para canaltratandofoto@gmail.com, que eu farei um episódio especial só tratando a sua foto, dando a minha visão da sua foto. Convido você também para conhecer minha página de fotografias no Facebook, Tiziano e Suas Fotos, e a minha página de fotos no YouPic. O link dessas duas páginas está na descrição do vídeo. Lembrando também que você pode sugerir qualquer tema sobre tratamento de foto, que eu terei o maior prazer em fazer um vídeo para responder as suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, você pode curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no meu canal para receber toda semana 1 ou 2 vídeos novos sobre tratamento de foto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!